Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Tá tudo bem por aí? Eu espero que estejam cada dia ainda melhor. Eu tenho recebido muitas fotos da minha sobrinha mais nova. Como eu falei no outro vídeo, o meu irmão mais novo se tornou pai. E eu, tia da terceira sobrinha, Alice, que é o nome da minha mãe. O nome Alice e o meu sobrenome Coelho é muito significativo para mim. Quando a minha mãe me chamava num tom mais áspero, e eu já sabia que eu ia ouvir um montão, eu respondia: Oi, Dona Alice do País das Maravilhas. É uma tentativa de quebrar o gelo, né? Então, como um bom pai coruja, um pai pela primeira vez, meu irmão tem me mandado muitas fotos. Ele realmente está muito feliz com a primeira filha dele. Mas o mais interessante é como triplicou a admiração dele pela minha cunhada. Ser mãe à primeira vez não é fácil, ainda mais no trabalho de parto. Ela sentiu muita dor. É a primeira vez que ela sentiu essa dor. E essa dor só conhece quem foi mãe. No nascimento do meu segundo filho, eu conheci um pouco dessa dor. Ela é realmente única. Não tem dor igual. Mas no meu caso, eu não senti a dor do parto com totalidade. Me deram um monte de soro para aumentar a dor. Eu não tinha a dilatação. O corpo não fez nenhum movimento para que o parto normal fosse possível. A única opção então foi seguir com cesárea. Meus 3 filhos nasceram de cesárea. Então eu tenho uma noção da dor que a minha cunhada sentiu. E toda vez que eu lembro disso, eu fico emocionada e dá um aperto no coração. Ela foi tão corajosa. E quando eu me deitei para dormir, eu pensei muito nisso. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. O primeiro pensamento que eu tive hoje, quando eu despertei, foi isso. Muitos de vocês, em vários registros do diário de vocês, terão lembranças nada agradáveis relacionadas à mãe de vocês. Qualquer dilema, trauma, sofrimento, mágoa, parece mais simples de se resolver quando é com qualquer pessoa, mas quando é com a mãe, as marcas, elas são mais profundas, porque afinal de contas, é a mãe. Eu compreendo perfeitamente vocês.
A partir dos 6 anos de idade, a realidade aqui da minha família mudou drasticamente quando meu pai sofreu um acidente muito grave que quase tirou a vida dele. Ele passou mais de 3 meses internado. Ele fraturou o crânio e todo o resto dos ossos. Foi uma recuperação difícil. E toda a responsabilidade que era até então dividida com meu pai ficou nas costas da minha mãe. Se até os 5 anos de idade eu tive a mãe mais perfeita do mundo, a partir dos 6 ela mudou da água para o vinho. Foi um relacionamento complicado. Quando eu fiquei grávida do meu terceiro e último filho, foi como se tivesse acendido uma lâmpada na minha cabeça, sabe? Igual nos desenhos animados. De repente, me veio clareza na consciência. Como se tivesse sido um milagre, eu comecei a compreender perfeitamente toda a situação que envolvia a minha mãe. Eu decidi, então, aplicar a regressão consciente. Mas eu fui além da minha linha do tempo. Eu parti lá do meu nascimento. Peguei todas as informações que eu tinha da minha mãe, todas as histórias que ela havia me contado, e organizei a linha do tempo dela. Quando eu fiz isso, eu percebi com maior clareza como 90% dos relatos dela sempre foram experiências ruins. Desculpa. Dificilmente ela contava algum episódio bom, satisfatório. Era muito raro. Grande parte de tudo o que ela contou era ruim. Eram experiências traumáticas, sofridas, dolorosas. Eu segui desde a memória mais remota dela, que foi os 3 anos de idade, quando ela assistiu a mãe dela gritando de dor, sofrendo, chorando, deitada numa cama, até que ela faleceu. Minha mãe perdeu a mãe dela aos 3 anos de idade. A partir daí, ela foi criada pelo meu avô. Então, já dá para ver que a partir deste momento, a vida dela não foi fácil. Muitos episódios realmente traumáticos, dolorosos, sofridos. E assim foi até que ela conheceu meu pai. Ela ficou grávida de mim. O meu avô colocou ela para fora. Antigamente era assim. Meu pai a acolheu. Se casaram 3 meses antes de eu nascer. Eles tiveram um casamento harmonioso por pouco tempo.
Meu pai, ele admirava minha mãe. Ele tinha uma dedicação em poder proporcionar para ela tudo que ele considerava que ela merecia, inclusive esta casa. Ele correu para comprar um terreno, construir nem que fosse 2 cômodos e um banheiro, para que ela pudesse se instalar e assim eu nascesse dentro de um lar. Eu tinha mais ou menos entre 3 a 5 anos, eu não consigo me recordar, quando ele sofreu esse acidente. A vida tranquila, em paz, em harmonia, que ela alcançou durou muito pouco. A luta diária, os desgastes, as decepções, os sofrimentos voltaram a acontecer. Claro, não na proporção que foi ao longo da vida dela, mas eventos alegres, felizes continuaram raros. Eu tinha uma visão da minha mãe, mas ela era mãe. Eu mantinha o respeito, eu mantinha a gratidão por ela ter me trago ao mundo, mas havia, lá no fundo, aquelas mágoas. Muitas vezes ela transferiu para mim emoções, sentimentos ruins, como um modo de aliviar tudo aquilo. Toda vez que ela exteriorizava, ela direcionava tudo para mim. Mas quando eu comecei a analisar o modo como ela me tratava, a partir da análise da linha do tempo dela, eu passei a compreender totalmente as atitudes dela. Compreender, não justificar. Há muitas coisas que não têm justificativa. Muitas vezes a justificativa é um tipo de ilusão que nós criamos para disfarçar alguma coisa, mascarar alguma coisa. Não, a compreensão, ela vai a fundo na questão. Eu passei a compreender. Mas o que facilitou mesmo essa compreensão foi no momento em que ela entrou em trabalho de parto da primeira filha, que sou eu. Parto normal, a primeira vez que ela sentia essa dor. A minha cunhada, ela sentiu tanta dor que ela urrava. Ela chegou a ficar roxa de tanto que ela urrava e gritava. A dor veio para ela de uma maneira surreal. Ela teve a sorte do meu irmão estar bem do lado dela, tendo a mão esmagada. Quando meu irmão me contava isso, eu lembrava da dor
que a minha mãe sentiu para me trazer ao mundo. Quando eu digo que nascer é tão sofrido para a mãe quanto para a criança, para o bebê, pode parecer estranho, né? Eu me lembro de quando eu nasci. Eu me lembro daquele momento em que eu estava prestes a vir para fora. Eu já estava coroada, que se fala. O topo da cabeça já aparecia. Quando eu tive essa memória, ela veio repentina. Eu achei muito estranho. A primeira coisa que eu fui fazer era contar para minha mãe. Eu realmente achei que estava ficando louca. Pensei que fosse uma memória enganosa, qualquer coisa, menos que fosse uma lembrança. Eu me lembro da sensação de estar espremida e sufocada. Me lembro do que hoje eu sei, que era sentir uma sensação que eu não gosto até hoje. De umidade, de gosma, de meleca. Eu lembro da sensação de uma alteração de ambiente. Eu não conseguia respirar porque o meu rosto ele estava sendo pressionado junto a todo o meu corpo. Eu acredito que nesse momento em que estoura a bolsa e a criança começa a nascer, a seguir do útero para fora, ela sente drasticamente a mudança da respiração, porque dentro do útero ela está mergulhada num líquido. Quando ela sai, ela vai mudar o modo como ela respira. Mas até que isso aconteça, ela vai sentir essa pressão num parto normal. Eu me lembro de ouvir uma voz falando: "Força, mãe, tá vindo." E eu ouvi um urro. Quando eu ouvi aquele urro, foi como se fosse um empurrão. Eu vi o ventre e a barriga de uma mulher forte, com uma saia branca. Aqueles uniformes que se usavam antigamente, camisa, saia branca e sapato branco. E aquela luz redonda enorme em cima de mim, que doía meus olhos, que me incomoda até hoje. E é um dos tipos de epilepsia que eu tenho, né? Fotoepilepsia, eu não posso com determinados tipos de luz. A minha mãe, ela enfrentou a pior das dores que existe para que eu pudesse vir ao mundo. Isso, de alguma forma, amenizou qualquer situação ruim que eu tivesse vivido com ela. E nessa de analisar a linha do tempo dela, a minha linha do tempo e a nossa relação, em nenhum momento ela agiu contra mim ou com a intenção de maldade.
Quando eu digo para vocês para respeitar o tempo de vocês, o entendimento de vocês, os limites de vocês, é um pouco sobre isso. Muitas vezes, vocês podem reparar, as dificuldades de relacionamento têm muito a ver com as diferenças nas expressões, nas linguagens. E tudo isso remete de quando nós nascemos e desenvolvemos até os 5 anos de idade. A partir dos 5 anos, tudo ou potencializa ou transmuta. A compreensão que a minha mãe tinha sobre disciplina, correção e qualquer outro tipo de expressão vinha de uma criação com um pai extremamente disciplinador. Imagine um pai japonês alcoólatra. Imagine um pai japonês ali dentro da tradição, onde a disciplina e a cobrança, as exigências são diárias. Não é muito simples pertencer a uma família japonesa tradicional. Provavelmente, muitos de vocês têm essas lembranças ou com a mãe ou com o pai. Ah, mas meu pai não teve dor de parto. Ah, mas primeiro a gente sai do saco do papai. Sim, somos transferidos para a mamãe. Os dois têm a mesma importância e o mesmo valor, embora a maioria dos pais não saibam disso. É antropológico essa questão da mãe ser a criadora, a cuidadora, a orientadora. É algo que ainda perpetua. Os pais, eles não conseguem compreender que esta responsabilidade é deles também. Talvez porque eles não saibam de onde exatamente nós viemos. Nós viemos primeiro do papai. Se nas anotações de vocês têm alguma questão inacabada, ou com o papai, ou com a mamãe, façam a regressão consciente, juntando tudo que vocês sabem da história deles e criem uma linha do tempo e analisem a vida deles, como eles viveram, como eles se desenvolveram, como eles foram tratados. O quanto do tratamento que eles receberam refletiram naquilo que eles doavam a vocês. Estar nesse mundo, receber a dádiva da vida, é algo imensurável, é uma oportunidade única. Se tem uma coisa que não é bacana perpetuar, é qualquer tipo de mágoa, rancor relacionado a nossos pais, independente dos acontecimentos. Voltando às mamães, a mãe é aquela que alcança uma lição
que muita gente, principalmente homens, não vai alcançar, pelo menos não no nível que a mãe alcança. A mãe é aquela que conhece realmente o que significa amor. Esse amor, ele não se limita apenas em tirar de si para dar para o filho, em zelar, em cuidar, em querer dar a própria vida por um filho. Não. A mãe é o ser que ama o amor inocente, o amor puro, o amor verdadeiro, o amor divino. Ela pode ter quantos filhos for, todos serão totalmente diferentes. Ela vai amar cada um da mesma forma. Doce ilusão a gente julgar que um dos nossos irmãos recebeu mais atenção que o outro. Não. Desculpa. Desculpa de novo. O que a gente pensa que é mais ou menos atenção é outra coisa. A mãe, ela aceita cada filho assim como é. A mãe, ela consegue lidar com todos, apesar da diferença entre todos. Observa. Tudo aquilo que você acredita que caracteriza o amor verdadeiro está presente no amor de mãe. Ela é a mestra que ensina o verdadeiro amor. Há mães e mães, infelizmente, a gente não pode deixar de citar a mãe bípede. Ainda bem que elas não são tão comuns, mas há as mães bípedes. Aquelas mães que elas se mantêm totalmente na dominância do animal bípede instintivo. E o que o animal bípede instintivo faz? Faz algo que nem na natureza é feito entre as fêmeas. O sexo é apenas cio e o parto é apenas parir. Ela não traz uma vida ao mundo, ela apenas cospe. E ela vai tratar a sua cria, não, um filho, de maneira animalesca, numa incapacidade de acender o amor verdadeiro, porque o amor, ele brota da centelha divina. E aí nós veremos episódios de mães capazes de abandonar filhos ou jogá-los no lixo, quando nem na natureza nós vemos isso. Mães que maltratam, agridem, abusam e até matam seus filhos. Isso não é ser mãe, isso é a procriadora. Ainda assim, mesmo em casos que a mãe tenha sido isso,
como eu citei em um dos vídeos passados. Uma mente saudável, ela não pega as vivências ruins e usa como desculpa para transferir para outras pessoas tudo aquilo que recebeu de ruim. Não. Um filho que foi vítima da própria mãe irá fazer algo fantástico, mágico, realmente mágico, que é, dentro da alquimia, transmutar as energias, a manifestação do dom da cura. Todas aquelas coisas ruins que você recebeu serão transmutadas para que você possa criar o seu filho de um modo totalmente diferente que você foi criado. Há perdão nisso, só não há consciência de perdão. Ao longo da vida, nós viveremos muitos episódios onde será necessário perdoar e pedir perdão. Estes atos, por exemplo, provam que estamos continuamente caminhando numa jornada de autoconhecimento. Há muito de autoconhecimento quando se reconhece que errou e pede-se perdão. Há muito de autorreconhecimento quando se é capaz de perdoar. Mas há muito mais de autoconhecimento quando você se perdoa. A maioria das pessoas que foram vítimas de alguém, elas precisam primeiro se perdoar. Porque apesar da circunstância ruim ter sido criada por outra pessoa, a vítima ainda se culpa, se cobra, se pergunta: aonde foi que eu errei? E se eu não tivesse feito daquela forma? E se eu tivesse ido por outro caminho? E se eu tivesse confiado menos? O que eu não percebi? Uma autocobrança que, na verdade, é isso que mantém a ferida. Porque aquilo que aconteceu está no passado. É só uma memória. A dor é que fica. É como se aquele momento fosse uma estrela que explodiu e a dor fosse apenas a luz daquela estrela. É impressionante como até aquele momento que eu decidi fazer a autorregressão e a regressão consciente, as memórias relacionadas à minha mãe vinham de uma forma. A partir dali, elas mudaram completamente. E eu nem esperava por isso. Eu nem sabia qual era o resultado disso. Se até ali as memórias elas me faziam reviver de alguma forma os eventos passados, a partir dali foi como se eu tivesse lançado no mar do esquecimento todas aquelas memórias. Elas foram se apagando de tal forma que não tinha nem como eu sentir alguma coisa relacionada a essas memórias.
elas foram se apagando, elas foram se distanciando, voltando para o passado. Só que conforme elas iam, elas desapareciam. Desculpa de novo. Hoje eu não tenho como contar para vocês quais foram os episódios desconfortáveis que eu vivi com a minha mãe, porque eu não consigo lembrar. O que eu posso lembrar é assim, ela me batia muito. Todo dia havia um pretexto para que eu apanhasse, e eu apanhava muito. Ela gritava muito, ela sempre estava mal-humorada, mas relatar algum episódio de como essas coisas aconteciam, eu não tenho mais como. Só ficaram as lembranças boas da minha mãe, e não é porque ela não está mais aqui. Em 96 para 97, a minha mãe descobriu que estava com câncer. Foi um longo tratamento, até que um dia ela teve 2 anos de remissão, mas dentro desses 2 anos, ela perdeu o sistema reprodutor. Ela fez 4 pontes de safena e estava sem um seio. Aí o câncer voltou. Eu me lembro que ela chegou na casa onde eu morava quando era casada, chorando. Chorava muito. E eu perguntei, por que você está chorando? Eu estou vindo da médica e a médica disse que eles estão me dando veneno, mas eu estou alimentando, que é para mim me livrar da mágoa. Eu não sei como fazer isso. Eu acho que foi a conversa mais longa que a gente teve. Eu tive que explicar para ela como se livrar da mágoa. E a gente teve que descobrir da onde vinha essa mágoa. E a gente descobriu que não vinha de um lugar só. Esse momento também foi muito importante quando eu criei a linha do tempo dela. As questões inacabadas com a minha mãe foram resolvidas antes dela falecer. 3 meses antes dela começar as indas e vindas para o hospital, onde iniciava-se a fase terminal, foram 15 anos de luta contra o câncer. Ela viveu 3 meses sob o meu cuidado. Eu pude ter uma relação com a minha mãe que até então eu não pude ter. Eu cortei os cabelos dela, aparei, deixei bonitinho, fiz um chanelzinho. Eu fazia as unhas dela, eu fazia companhia. Eu desalojei meus filhos do quarto deles para que nós duas pudéssemos dormir no mesmo quarto, para que ela pudesse ter alguém ali durante a noite caso ela precisasse. Tanto é que eu coloquei as camas em L de uma forma que a nossa cabeça ficasse bem próxima. E assim ela pudesse me chamar com facilidade. E eu lembro que numa dessas noites ela precisava sempre ir ao banheiro à noite, mas ela tinha muita dificuldade de caminhar. Quando ela foi para minha casa, ela saiu do que os médicos achavam que já era o estado terminal, né? Os filhos foram chamados para
se despedir dela. Ela já estava alucinando. Mas mesmo ela alucinando, quando eu a visitei, eu não me despedi dela. Eu cheguei próximo ao ouvido dela e comecei a falar com ela. E ela ficou paradinha ouvindo. Eu disse: você ainda tá aí, mãe. Não tá na hora. Reage para você ficar boa. E eu vou te levar para casa e vou fazer aquele bolo gostoso que você gosta. E assim eu fui para casa. Logo em seguida, no começo da madrugada, meu irmão que ficou com ela no hospital me liga. A mãe tá perguntando se tem bolo refrigerante na bolsa, se tem alguma comida, porque ela tá com fome. Não importa o estado que digam que a pessoa acamada está. Chega no ouvido e fala. Eles ouvem. O inconsciente sempre está desperto. Logo no final de semana, daquela semana, os irmãos dela foram buscar ela no hospital e levaram para mim, bem num dia das mães. E tinha já um monte de bolo pronto de tudo que é jeito, tudo que é tipo de doce, que eu sabia que ela gostava. Esses 3 meses, nós colocamos os pontos nos is, né? Então, num desses momentos, numa dessas noites em que eu precisei levá-la ao banheiro, ela me disse: eu não sabia que você era assim. E eu perguntei: assim como? Você poderia aproveitar esse momento e se vingar de mim, mas você é tão boa. Eu falei: eu não sou boa, eu só sou filha da dona Alice. Ela me ensinou bem. E ela me pediu perdão. Ao longo da minha vida, ela me pediu perdão várias vezes, acreditando que meus estados depressivos, de ansiedade, de revolta, eram culpa dela. E embora todas as vezes eu tenha perdoado, eu nunca tive consciência no ato de perdoar. Naquele momento que ela me pedia perdão pela última vez, eu era uma pessoa mais consciente. Eu já sabia o que era pedir perdão e perdoar. Eu perdoei e pedi perdão, porque eu também errei muito com ela. Absolutamente tudo o que a gente faz nesta vida precisa ser consciente. Muitas vezes, alguma coisa não anda na nossa vida porque a gente não perdoou nem pediu perdão, ou para alguém ou para nós mesmos. Ah, mas eu pedi sim. Mas você estava consciente do que você fez? Você estava consciente naquele momento? Porque se você não estiver consciente, não funciona, não ativa. É como ficar com sede e simplesmente beber água. No momento que você está bebendo água, você não tem consciência dos benefícios de beber água, como funciona o mecanismo
que faz você sentir sede. Não, você só quer matar a sede. Muitas vezes, pedir perdão ou perdoar é da mesma forma. Ai, deixa eu me livrar disso, me perdoa, vai. Às vezes, esse pedido de perdão é da boca para fora. Às vezes, você nem analisou com totalidade os motivos pelos quais você acreditou que deveria pedir perdão. Muitos perdões concedidos foram simplesmente por formalidade, para terminar logo o assunto. Esse perdão que você deu. Ah, mas meus pais não estão mais aqui. Então, sim. Então. Nós, quando nascemos, recebemos heranças. Heranças ancestrais. Principalmente através da nossa genética. Aquela força que vem do nada, quando a gente mais precisa, não vem do nada, nada vem do nada. Aquela força é uma reserva extra de uma herança que a gente recebe. Ela só se manifesta quando a nossa mesma, aquela que nós geramos, ela chega no limite. Muito da sua personalidade, muitos traços, eles podem ser uma herança. Ou veio do pai, ou veio da mãe, ou veio do avô. Nós somos o modo dos nossos entes queridos continuarem vivos. Nós carregamos muito deles em nós. Eles se tornam presentes em nós através do que herdamos deles, mas em algum lugar que a gente ainda não conhece, eles nos assistem. Toda vez que vocês acessarem o passado, eles vão estar lá. Desculpa. Hoje eu tô que tá, né? O passado é outra dimensão. Quando você vai lá naquele momento em que eles estão lá mesmo. Em outra dimensão. Eles não estão nesta dimensão. Mas eles estão lá. Então, é complicado de explicar. É quântica. Mas eles estão lá. Eles também estão em um outro lugar paralelo a esse. Eles mesmos. A essência deles. Resolva suas questões inacabadas com seus pais, mesmo que eles não estejam aqui. Eu recebi um reconhecimento da minha mãe que eu nunca esperei que eu fosse receber. Ela virou para mim e disse: eu não sabia que você era assim, eu não te conhecia. Imagine, você lá nos seus 40 anos, 40 e poucos anos, e a tua mãe não te conhecer. Aquela que te gerou, que te trouxe para o mundo, não te conhecer. E aí ela conheceu. Foram só 3 meses, mas foram incríveis, valeram
a vida inteira, porque eu vi novamente a mãe mais perfeita do mundo, dos meus 5 primeiros anos de vida. Só que com uma diferença. Eu podia fazer o que eu sempre quis para ela, tratá-la como uma rainha. Embora houve um momento onde a doença que vivia estacionando, regredindo, voltando, ela vivia nesses picos e isso começou a alterar o humor dela de vez em quando. Às vezes a mãe ranzinza voltava, reclamando até da comida. Mas eu já não tinha mais o mesmo olhar sobre ela. E aí chegou o dia que eu realmente tinha que me despedir dela. Eu tinha consciência que ia ser a última vez que eu ia vê-la com vida. E de alguma forma ela também sabia. Mas quando eu a vi no caixão, eu estava em paz, assim como ela me pareceu tão em paz, porque ela só se rendeu à morte. Ela estava muito cansada. Ela só queria ir e eu respeitei a vontade dela. Pode acontecer para vocês que não têm mais os seus pais, que vocês ainda não deixaram ir. Prendem papai e mamãe aqui através de eventos ruins. Eu não vivi o luto da minha mãe, não houve o luto. Eu não acredito que ela faleceu. Eu acredito que ela transfigurou e mudou de plano. Ela continua me assistindo, ela continua presente, inclusive dentro de mim e através dos netos dela. A minha sobrinha, minha segunda sobrinha, é minha mãe todinha. Vocês estão vendo como esse diário é precioso e pode ajudar vocês. Se você tem alguma questão com papai e mamãe, anotem no diário tudo o que vocês sabem da linha do tempo deles, da história de vida deles, e passem a analisar, passem a conhecer quem são as pessoas que te trouxeram para o mundo. Mas faça isso com um olhar de amor, porque apesar de todos os acontecimentos, eles tornaram possível que nós viéssemos para esse mundo. Nós não estaríamos aqui se não fosse eles, porque nada vem do nada. Beijos na alma.